Bom, galera, então essa live de hoje é esse bate-papo com a Priscila, que é a minha amiga e minha contadora. E a gente resolveu trazer essa informação aqui para vocês sobre a importância, né, de quem tem um negócio, quem está procurando empreender ou quem está abrindo uma empresa, de ter não só a contabilidade em dia, mas um bom contador que possa te ajudar na parte também de direcionamento, através de explicações, às vezes de gestão, muitas vezes de coisas simples que podem salvar aí a sua vida financeira, a sua vida contábil, tá? Por isso que eu resolvi chamar ela aqui pra gente bater esse papo hoje, porque ela é minha contadora e ela me ajuda bastante nessa parte, não só da abertura de empresa, mas também nessas questões de direcionamento, né? A gente tendo um controle melhor da nossa empresa, nosso negócio tende a subir mais, a ser mais viável. Vamos bater esse papo hoje sobre empreendedorismo, gestão financeira, vamos falar sobre contabilidade, contador e a importância disso tudo no seu negócio, para você que já tem um negócio próprio, para você que está abrindo o seu negócio, para você que não faz ideia para que serve contabilidade. Aqui a ideia é a gente bater um papo geral sobre isso, tá? Se vocês puderem, já vai deixando o coraçãozinho aí, vai encaminhando essa mensagem para o pessoal, que hoje a gente vai tirar aqui as dúvidas que talvez vocês possam ter. E muita gente não sabe aí, Pri, mas a contabilidade, geralmente, quando a gente está abrindo a empresa, abrindo um negócio, é a última coisa que as pessoas observam, né? Elas têm uma tendência aí, muitas vezes, de, no começo, não se importar muito com isso, não saber a importância que tem a parte de estar com a contabilidade em ordem, e já começa por muitos fatores. Mas, primeiro de tudo, eu vou pedir, Pri, para você se apresentar aí para a galera, tá? E aí a gente já começa esse bate-papo. Então, conta aí quem é você, conta um pouco da sua história, e aí a gente já começa aqui a conversa. E galera que tiver comentários e dúvidas, já vai deixando aí embaixo para a gente ir comentando ao longo da live, tá bom? Vai lá, Pri. Com certeza. Eu costumo falar que muitos empresários não sabem que um contador serve para ajudar a empresa e não só para atender obrigações acessórias. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila, eu sou a sócia fundadora da Cognício Gestão, né? Eu sou contadora e administradora por formação e tenho uma vasta carreira aí na área contábil, tributária e de auditoria, né? E desde 2018, eu abri a Cognício Gestão, que hoje é uma empresa que presta não só serviços contábeis, mas também a terceirização de serviços financeiros para startups e para startups em geral. Então, a gente está aí desde 2018 até hoje. Eu chamei a Pri aqui para bater esse papo justamente por causa disso, né? Bom, para quem não sabe, eu não contei toda essa minha história ainda, mas revelo ela aos poucos. Eu fui para a área de terapia agora, me tornei hipnoterapeuta aí desde 2019, mas já vinha estudando e fazendo essa mudança também faz um tempo. Mas antes disso, eu trabalhava na área contábil também, junto com a Pri, inclusive. E por isso que foi lá que eu conheci ela, no último emprego que eu estava. E a gente trabalhava junto, acabou fazendo amizade. E a Priscila sempre foi uma pessoa muito competente, sempre manjou muito desses assuntos, processos até mais complicados. Várias dúvidas, inclusive, que eu tinha, eu já conversava ali com ela, a gente sempre trocava ideia. E quando ela fundou, né, a Cognício Gestão, eu achei bem legal, porque acho que melhor do que você usar os seus conhecimentos para uma outra empresa, eu digo, para um negócio só especificamente, é você poder usar o seu conhecimento, a sua expertise para várias empresas e trabalhando, usando isso ao seu favor, trabalhando por conta, né? Então a Pri deu um passo aí que eu acho que é muito legal dentro da área dela e passou a correr atrás, vamos dizer assim, da atividade dela, do negócio dela, né? A trazer esse esforço para o negócio dela. E eu acredito que isso também trouxe bastante experiência para ela de mercado, de clientes diversos, tá? Bom, e a minha primeira, assim, o que eu vejo muito, né? Eu na área de terapia, eu vejo que os meus amigos terapeutas, mas não só, os meus amigos terapeutas e de outros segmentos também, muitas vezes eles estão começando os atendimentos, né? Fizeram um curso, estão finalizando, estão começando os atendimentos dele, e aí já não sabe muito bem por onde começar. Bom, o último curso que eu fiz foi na Cortex Academy, lá temos o Everton Gonzaga, é um cara que é professor da FGV, manja muito dessa parte de finanças, e ele tem uma aula lá específica para
introduzir a galera aí nesse universo do empreendedorismo, das empresas. Então as pessoas já saem com uma base bem interessante, mas é claro que no dia a dia você tem que experienciar uma série de desafios que vão além daquele conhecimento que elas adquirem ali. Nesse ponto, eu acredito que, por exemplo, para mim foi uma vantagem ter esse conhecimento, porque na hora de abrir a empresa, a gente já começa a separar algumas coisas que são importantes, né? E a primeira coisa delas aqui que eu quero conversar, bater esse papo com você, Pri, é um conceito básico que, assim, eu vejo que a maioria dos novos empreendedores, ou as pessoas que ainda não têm, que estão começando do zero um negócio, elas não têm essa percepção, que eu falo que é o princípio básico da contabilidade, e é um ponto que eu acho muito importante, que é a separação, né, da pessoa jurídica e da pessoa física, né? Isso acho que é o primeiro conceito. Aqui a gente não vai aprofundar na contabilidade, no débito e crédito, fica tranquilo. Mas a ideia é trazer aqui conceitos financeiros e contábeis para que vocês possam entender um pouquinho como direcionar esse negócio, como saber também se vocês estão trabalhando com um contador que está auxiliando vocês nesse processo, como a Pri falou, né, que o contador é aquele cara que vai ajudar você na empresa, inclusive direcionando você com aquelas informações que você não vai ter um conhecimento fácil de início. O contador está ali para te direcionar, mostrar para que rumo está indo a sua empresa e como você direcionar para aquilo que você quer, né, te dar um norte. Então, a primeira coisa que eu queria falar com você um pouco aqui, Pri, é sobre essa questão. Eu queria que você comentasse um pouco essa questão da importância da separação da pessoa jurídica para a pessoa física, em primeiro lugar. Legal, Rafa. Só introduzindo, né, um tema que você começou a falar, é legal a gente deixar bem claro que, assim, né, a contabilidade e a área financeira em geral, eles não são dos temas mais empolgantes para se conversar e para se estudar, né? A gente está na área há muito tempo, a gente sabe disso. Mas ela é uma área muito importante, né? O papel do contador hoje, o papel do administrador de empresas, mais do que só deixar a sua empresa em compliance com as obrigações, também é instruir o empresário nessa gestão do dia a dia financeiro para que ele tenha uma saúde financeira boa e a empresa consiga durar o máximo de tempo possível, né? Então, é nesse ponto que eu, como contadora, até venho, não só nessa parte de prestar o serviço, mas também como uma questão ética minha de deixar esse lado de instruir o empresário, né? A gente sabe que a gente está sendo abarrotado por uma série de legislações e de obrigações que dificultam o empreendedorismo ainda mais, né? A gente, como empreendedor, a gente nada contra a maré todo dia. Então, exatamente. O contador, ele acaba sendo sobrecarregado também por essas questões e muitas vezes ele esquece, né, que o papel principal dele também é cuidar desse dia a dia da empresa para que a gente para que a gente consiga mitigar o máximo possível os riscos que ocorrem quando você abre uma empresa, né? Uhum. Como você falou, primeiro que a gente precisa pensar, né, é o porquê de abrir uma empresa, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu posso prestar esse serviço como autônomo, eu posso simplesmente emitir um recibo, mas por que a gente está abrindo essa empresa, né? Então, a gente abre a empresa realmente para que haja uma carga tributária menor na pessoa jurídica, né? Hoje a gente sabe que as receitas decorrentes de pessoa física, elas são tributadas pela tabela progressiva, né? Que é uma alíquota de 15% a 27,5%. Então, abrindo a empresa, você tem decorrências de uma carga tributária bem menor, né? Esse é um dos primeiros pontos. Por que a gente opta por abrir a empresa? Pegando esse gancho aí que você já trouxe, Pri, tem muita gente que, na verdade, eu acredito, não sei do pessoal que está aí ou que vai assistir essa live depois, que já entende o contrário, que, na verdade, quando você abre uma empresa, você vai acabar pagando muito mais imposto, tendo muito mais custo, tendo muito mais gastos que você, como pessoa física, não teria. Como é que você explica isso para uma pessoa que não enxerga dessa forma, né? Que não tem esse conhecimento de que abrir a empresa é justamente para ajudar você, além de ter uma gestão melhor de negócio, ter uma carga tributária, por exemplo, menor. A gente tenta, né, acompanhar essa questão por parte da precificação, né? Quando você tem uma prestação de serviço, você já tem uma precificação desse produto ao seu cliente, que você já tem que incluir a sua carga tributária,
né? Automaticamente, esse imposto ele não vai sair do seu bolso. Você só vai repassar ele para o governo, né? Uhum. O que o empresário tem a sensação é porque você tem aquela figura de receber a receita para depois fazer o pagamento do imposto. Sim. Sem lembrar que dentro dessa sua receita e desse seu preço, você tem uma série de custos, né? Tanto tributários quanto financeiros, para depois chegar no seu lucro, né? Então, a gente tem a figura do imposto, a gente tem a figura do custo, da despesa da empresa, para depois chegar no lucro. O que o empresário costuma confundir muito, e por isso que ele acha que pagar imposto é mais caro pela empresa, é porque ele vê a receita como o lucro dele, né? O que, na verdade, a gente tenta mostrar para ele que não. Dentro dessa receita, você tem parte do seu pagamento que realmente é o seu lucro, mas você tem a parte dos impostos, né? Sim. Quando a gente pensa em carga tributária, né, é muito fácil a gente pensar que pela pessoa física você paga, porque realmente você tem algumas despesas inerentes da pessoa jurídica. Mas, quando você pensa na pessoa física, que toda receita que você recebe pela pessoa física, além de ter uma tributação que já se inicia com 15%, você também tem a figura do INSS, né, que você tem que recolher, que é de 11% a 20%. Então, quando você coloca isso na ponta do lápis, isso dá praticamente 50%. Dependendo do seu faturamento, se sua nota for acima de R$3.000, você tem uma carga tributária de quase 50%, né? 40% e alguma coisa. Então, realmente, tem atividades de empresas que a tributação começa com 6% de pessoa jurídica, né? Pelo Simples Nacional. Então, você tem o seu 6% e dentro dessa alíquota você já paga todos os seus impostos e o INSS da empresa. Então, mas aí a gente está partindo do pressuposto também que a pessoa física, ainda que ela não tenha feito a abertura da sua pessoa jurídica, ou seja, da sua empresa, ela está fazendo tudo certinho. Ela está lá, vou pegar o exemplo aqui da galera terapeuta, tá? A Silvia entrou aí. Silvia, beijo para você. Galera que trabalha com terapia, por exemplo, eu estou pegando essa galera que é o meu nicho, é o meu público ali, parceiros de trabalho, tá? É a área de atuação que eu estou hoje. Então, eu, como terapeuta, vou lá, fiz o curso, comecei a atender uma galera, né? Eu não faço ideia do que é abrir empresa nem nota fiscal, muito menos que como pessoa física, eu também tenho obrigações, né? Eu costumo dizer que brasileiro é muito engraçado porque ele acha que só tem os bônus, né? Não tem ônus. E nós temos deveres e obrigações também, além dos direitos, né? Mas aí eu, como pessoa física, começo a fazer os meus atendimentos. O cara me paga, eu recebo, eu gasto esse dinheiro e tá tudo certo. Ou seja, eu não tenho custo nenhum, nem de imposto e nem de nada, certo? Aonde isso pode implicar? Partindo aqui do pressuposto que eu sou uma pessoa, acabei de me formar, comecei a atender, não estou fazendo todos os trâmites legais, nem por pessoa física, nem por uma empresa, porque eu nem abri ainda. Então só estou recebendo essa grana do meu cliente, gastando, fazendo outras coisas. O que isso pode acarretar, por exemplo, de problemas? Eu não recolher esses 50% de imposto que você falou, por exemplo, de pessoa física. Que problemas eu posso vir a ter com isso? A gente sabe que quando a gente começa a prestar um serviço que ele é pessoal, né, que tem a nossa figura, como a hipnose tem para você, essa figura de eu sou a prestação de serviço, é muito fácil você pegar esse dinheiro, colocar na sua conta de pessoa física e gastar tudo ele no ano, né, se você tiver a sorte de gastar ele no ano, e não se preocupar com isso de pagamento do imposto, né? Certo. A gente precisa entender que você está subentendendo que a Receita não saiba que você recebeu. Perfeito. E a gente tem aquela questão de que hoje, algumas pessoas já fizeram esse teste na pessoa física de preenchimento automático da declaração. Não sei se você já fez. Não fiz ainda. É engraçado que quando você entra no site da Receita Federal e você faz esse preenchimento automático, que nada mais é falar assim, Receita, me dá minha declaração já pronta, de pessoa física. Ele te dá todas as suas informações financeiras. Bom saber. Então, a gente precisa primeiro lembrar as pessoas físicas de uma pequena informação, né? Você pode não informar para a Receita Federal que você está recebendo aquele montante. Mas o banco precisa informar para a Receita Federal os valores em dinheiro que você recebe na sua conta de pessoa física.
Então, não é só porque você não está emitindo nota que você está gastando esse dinheiro que a Receita Federal não sabe que ele existe, né? Ele sabe. Então, a gente tem essa questão, né? E a gente tem um outro porém também. Quando eu costumo conversar com os empresários que têm esses costumes, eles falam assim, mas Pri, é um pouquinho todo dia, é um pouquinho por mês. Quando você pede para eles planilharem esse valor, isso dá mais de 30 mil no ano. Isso para chutar baixo, né? Se você recebe 3 mil por mês, isso já vai dar mais de 30 mil no ano. Então, quando você pega esse dinheiro, se ele virar qualquer tipo de aplicação financeira na sua conta de pessoa física, se porventura você receber dinheiro suficiente sem emissão de nota e sem a empresa, sem tributar isso, mesmo que seja pela pessoa física, e você tiver um ganho patrimonial, no momento em que você entregar essa declaração de pessoa física, a sua conta já vai direto para a malha fina. Porque aquela conta básica de receitas e ganho patrimonial precisa bater. Não adianta o seu ganho patrimonial ser de 50 mil, sendo que vai receber 30, né? Então, esse fluxo de caixa, ele tem que ser muito exato. Então, só resumindo, a gente tem os dois fatores, né? Uma, que por mais que você não declare, o banco declara isso para você sim, né? E a gente também tem aquela questão de que quando a gente não mantém um controle desses valores, né, de recebimentos e até pagamentos durante o ano, quando você não tem o costume de controlar isso, você acaba sempre achando que é pouco, né? Então, a gente pega casos de pessoas físicas que têm movimentação de 100 mil reais na conta de pessoa física. Sem a tributação pela pessoa física, e aí a gente fala de 100 mil reais, a tabela de 27,5%, né? Mata qualquer pessoa física do coração. E com certeza, né? Com certeza não, mas é quase certo que ele vai ter feito uma aplicação financeira, alguma coisa do gênero, que já vai denunciar ainda mais que ele teve esse montante de dinheiro. E aí, resumindo, pegando esse gancho que a Pri falou aqui, basicamente o que acontece é o seguinte: as instituições financeiras, e não só, né, Pri? Todas as outras empresas que emitiram algum tipo de nota fiscal para você também mandam essa informação para o governo, né? Mercado, banco, farmácia. Qualquer coisa que emitir uma nota fiscal, o governo já está sabendo que você gastou ali. Então não adianta querer só pegar a grana e gastar e não declarar essas coisas, porque o governo está acompanhando a sua receita. E aí entra ou seja, antes daquele ponto da importância de se abrir uma empresa e separar um negócio em pessoa jurídica da pessoa física, aqui a gente está falando um passo antes desses dois, que é você pegar a grana e gastar e não declarar nada, tá? Pode ser que por um bom tempo o governo nem olhe para você. Mas supondo que você tem um objetivo de crescimento no seu negócio. Eu atendo com terapia, eu quero atender mais clientes, eu quero aumentar a minha empresa, eu quero ter mais negócios. Se eu tiver esse plano de crescimento, para eu fazer o tempo todo isso sem declaração, eu posso ter um grande problema. Seja declarando de pessoa física e de pessoa jurídica. Então o primeiro ponto tem que declarar. Ah, mas eu não quero abrir a empresa. Tudo bem, faça como pessoa física. Qual é o problema de pessoa física? Você vai acabar gerando mais impostos, pagando mais impostos, para fazer de forma correta via pessoa física. Ok, então a gente vai abrir uma empresa, uma pessoa jurídica, para poder diminuir aí esse percentual de imposto, para a gente conseguir ter uma atividade. Além disso, aqui a gente está falando por enquanto só de contabilidade, a importância da contabilidade e a importância de fazer as declarações de forma correta, seja na pessoa física ou pessoa jurídica. Tudo bem. Aí eu falo já que entra aqui o papel do contador. Você procurar um contador para que ele possa te direcionar aqui em qual é a melhor coisa a se fazer, de acordo com quanto você está faturando, de acordo com o seu planejamento futuro, né, curto prazo e longo prazo, de para onde você quer crescer aí o seu negócio. Tá? Ó, o Luan comentou aqui, normalmente vejo que os MEI, no começo, não declaram. Eu mesmo já cometi esse erro. Temos aí a galera que abre o MEI, e aqui tem algumas particularidades, né, Pri? Porque, primeiro, a gente sabe que nem toda atividade é possível de abrir no MEI. A gente sabe, você, o pessoal não sabe aí. E eu vejo muita gente, inclusive a galera da área de terapia, da área da psicoterapia, da área da hipnose. Hipnose a Pri vai explicar, porque ela faz a minha empresa, ela vai explicar um pouquinho mais sobre isso para a galera aí da hipnoterapia. Que não dá para abrir MEI, por exemplo. O tipo de atividade não permite que você abra uma MEI. Aí a galera inventa uma atividade diferente para poder se enquadrar. Tá fazendo errado, galera.
Isso tem outras implicações, tá? Então, bom, falamos aqui de, se você não declara nada, você está com um problema. Se você declara, não, quero fazer certinho por pessoa física, você tem uma tributação, uma carga tributária maior. Então, vamos abrir a empresa. Beleza, a empresa serve para você diminuir essa carga tributária, e não só isso, né, Pri? Acho que o fato de você abrir uma empresa implica também você ter uma separação, né, dos seus bens pessoais, dos seus bens da empresa. Por isso que a gente chama de pessoa jurídica, certo? É uma pessoa diferente de mim. Então, essa pessoa vai ter os recebimentos dela, as despesas dela, e a partir dali, aquela empresa me paga um salário ou um lucro, seja ele mensal, anual, enfim. Mas aí, entendemos que talvez pessoa física ou MEI não é uma coisa bacana. Vamos pegar esse exemplo, porque eu quero que você explique aqui um pouco esse exemplo do MEI voltado para o negócio da hipnoterapia. Por que não pode? O que dá ruim? Até pegando o gancho do que o Luan falou sobre a questão da declaração, e aí separando declaração de pessoa jurídica de pessoa física. Me explica aí pra gente um pouco esse negócio da MEI. Vamos pegar o gancho aqui da hipnose, que eu acho que vai ficar mais fácil de explicar. Mas isso se aplica a outras coisas, outros tipos de empresas que a gente já sabe também. É legal pegar esse ponto do MEI, porque assim, a gente partindo do ponto que o empresário já sabe, ok, eu preciso abrir uma empresa, até realmente porque você falou, você resguardar a personalidade jurídica, né? Que o dinheiro e as despesas da empresa é uma coisa, e o dinheiro e as despesas do sócio são outras, né? Então, no momento que você abre uma empresa, o sócio não responde mais solidariamente por essas despesas e por essas dívidas da pessoa jurídica, né? Isso já não acontece na MEI, né? Então, essa personalidade jurídica na MEI, ela já não existe. Perfeito. Para quem é um pouco mais, não é dessa área tão contábil, só explicando mais ou menos, né? A MEI foi criada para ela atingir um tipo de atividade em que o governo via que havia muita prestação de serviço e pouca regulamentação, né? Que são esses serviços mais artesanais, serviços mais de venda de rua, em pequenas indústrias, quase artesanato mesmo. Então, como ela é uma facilitação, só para você ter um CNPJ, né? Recolher o mínimo possível, tanto para a Receita Federal como para o INSS, que essa foi uma das grandes vantagens de você abrir essa MEI, é você recolher a sua parte do INSS junto, né? Mas para que você possa ser MEI, eles determinaram algumas atividades, tá? Ok. Por exemplo, atividades profissionais, atividades que precisam de um estudo para que você preste, elas não podem ser MEI, né? Então, aí, quando você pega a hipnose, tá? A hipnose, você não precisa ter uma carteirinha com órgão regulamentador, como, por exemplo, a contabilidade, né? A contabilidade, eu tenho anuidade, eu tenho toda uma questão que me regula por trás da contabilidade. A hipnoterapia ainda não tem essa atividade, mas você precisa estudar para ser hipnoterapeuta, né? E você tem a atividade de terapia alternativa, que é o código de exercício da empresa. A partir do momento que você faz uma atividade de terapia alternativa, você não pode, essa atividade ela não está enquadrada como MEI. Tá, perfeito. Qual é o risco? Por que os empresários não entendem essa questão, né? A gente pensa na abertura da empresa como se fosse um contrato, né? Existe a figura do contrato social, mas na MEI também você tem um contrato que você faz com a junta comercial para prestar aquela atividade. Você abre a pessoa jurídica para se resguardar quanto àquelas atividades que você está prestando. Sim. Se você quebra uma daquelas cláusulas do contrato, a sua pessoa jurídica já não tem mais validade. Porque vamos imaginar, eu abro uma MEI, principalmente a atividade que o pessoal mais coloca, serviços administrativos, né? Aquele finalzinho lá de todo mundo faz serviço administrativo. Meu Deus, que medo. Quando a junta comercial me dá o CNPJ, ele está falando para mim, Priscila, você pode prestar serviços administrativos. Você não pode prestar nenhuma outra atividade. É essa atividade que você me pediu liberação e é para essa atividade que eu estou te liberando. Quando você pega esse KNAI e presta um outro tipo de serviço,
você está correndo risco de você ser enquadrado como uma pessoa física. Porque sua empresa não pode fazer serviço de terapia alternativa. Ou seja, se você está prestando esse serviço de terapia alternativa, você está prestando pela pessoa física, não é pela pessoa jurídica, porque ela não pode. Como é que você está prestando um serviço que você não pode prestar? Entendeu? Então, esse ele foi realmente criado para facilitar a vida do empresário, sim. Hoje a gente já tem estudos e trâmites dentro da própria junta comercial, onde eles falam que eles vão substituir o cadastro, tanto estadual quanto municipal, pelo CNPJ. O que isso significa, né? Resumidamente. A partir do momento que você abrir o CNPJ, já vai ser automático a abertura da empresa. Legal. Então, a gente vai ter uma facilitação na abertura de todos os tipos de atividade, não só do MEI, né? Muita gente abre o MEI, não é nem pela questão de pagar menos imposto, é porque é mais rápido. Então, assim, hoje você tem um CNPJ em 24 horas, né? Pode ser que a facilitação de abertura de todos os tipos de atividade faça com que o empresário abra já no código correto, né? Mas tem que tomar cuidado, sim, tá? Não é todo tipo de empresa que pode ser MEI. Os tipos de atividade são muito limitados, né? Cada vez mais eles vêm tirando atividades que podem ser MEI, mas dentro do MEI também a gente tem aquela questão, né? Você também tem que acompanhar o seu faturamento de 80 mil por ano, para que não haja o excedente de receita. Ok, você tem também um limite relacionado ao faturamento. Que se exceder aquele faturamento, você se desenquadraria nessa classificação de MEI, e aí talvez teria que abrir realmente uma empresa porque você está tomando um tamanho maior. Bom, falamos já aqui da questão da separação de por que declarar corretamente os impostos, que problemas você pode ter, seja na pessoa física ou na jurídica, mas a gente sabe que abrir uma empresa também, quando a gente faz isso, a gente não está falando somente de impostos, tributação e etc. Nós estamos falando também de uma organização, e aí falando mais de gestão, né? É uma forma da gente poder gerir um negócio olhando para o negócio. Porque se eu tenho a minha conta pessoa física, eu faço tudo por pessoa física, eu sou um terapeuta, e aí eu recebo do cliente, eu pago meu aluguel da sala com esse valor, pago minha conta de água de casa, meu mercado, fica uma bagunça, né? Tipo, eu não sei como é que essa minha empresa está efetivamente crescendo, porque eu simplesmente pego essa grana e gasto. Então eu acredito e faço. Você sabe que eu faço isso, eu separo essas informações. Então, tudo que tem e entra na minha empresa é dinheiro da empresa. Eventualmente eu tiro lá um salário ou algum valor, mas o que a contabilidade ajuda nesse quesito de gestão financeira? Ou seja, de você olhar para o seu negócio como um negócio. Aonde que ela tem essa importância, como é que ela ajuda os empresários a enxergar esse negócio como um negócio? Como é que a contabilidade faz esse papel? É interessante a gente perceber, né, que por mais que a gente tenha diariamente a abertura de milhares de CNPJs todo dia, a gente percebe que a taxa de mortalidade das empresas no Brasil hoje é absurda. Né? Diariamente, milhares de empresas morrem. E pode até a gente falar assim, falta de dinheiro, excesso de tributação, mas a gente vê também uma falta de controle nessa questão de lucratividade da sua atividade, né? Okay. Então, a gente pega como a atividade da hipnose. Vamos imaginar o seguinte, né? A sua atividade, você precisa de uma locação de um espaço para fazer a sua terapia. Né? Então, você tem a sua receita e você tem o aluguel do seu espaço, que é o seu custo. Imagina que esse dinheiro está na sua conta de pessoa física. Né? Então, a receita entrou lá. Vamos pensar hipoteticamente que você pudesse ser MEI. E aí, no MEI, você não é obrigado a abrir a conta de pessoa jurídica. Lembrando que, apesar de que não é obrigado, abrir a conta de pessoa jurídica faz toda a diferença de você entender se o seu negócio está dando lucro ou não. Então, a gente pensa assim, eu tenho uma atividade de MEI, presto o meu serviço, o dinheiro cai na conta de pessoa física. Então, além de pagar o custo do local onde eu vou fazer o meu atendimento, eu preciso fazer mercado. Aí vai lá e paga o dinheiro.
né? E a gente sabe que, e como brasileiro, né? Brasileiro geralmente é descontrolado em finanças, o brasileiro fala pouco de finanças e nessa questão de fazer planejamento financeiro e tudo mais. Então, quando você pega uma fonte de receita teoricamente infinita, é como se o seu salário não parasse de cair, você começa a gastar, né? Aí você pensa assim, será que minha atividade está me dando lucro? Será que realmente meu preço está legal? Será que ele cobre todas as minhas despesas da empresa? Como é que você vai ter controle de quais despesas são da empresa se o seu dinheiro está na pessoa física? O mercado é pessoa física, o aluguel é pessoa jurídica. Sabe o que vai acontecer se você colocar isso na ponta do lápis? Você vai perceber que sua retirada de lucro é maior que sua receita. Ou seja, você começa a ter um outro problema também, que é o de você não conseguir nem mensurar os seus gastos, vamos chamar de gasto aqui, que aí a gente não vamos entrar no detalhe do conceito do que é custo e o que é despesa, para não confundir mais. Mas vamos dizer que você tem os gastos da empresa, que são gastos que você vai ter ali fixos, aluguel, água, luz, alguns gastos esporádicos, sei lá, no caso da terapia, por exemplo, a gente tem aí associações que a gente faz, cursos que a gente faz, que são gastos esporádicos. E se eu não tiver isso bem mensurado, se eu não tiver uma clareza do custo que a minha empresa tem para que ela funcione, eu não consigo nem estabelecer um preço, um valor para poder trabalhar e mensurar o meu lucro, certo? Porque eu estou misturando tudo, né? Despesa pessoal com despesa da empresa, eu já não sei o que eu tenho ali para poder usar de preço. Aí eu vou no olhômetro. Eu acho que se eu cobrar por sessão X, tá entrando dinheiro, tá bom, atendo 50 pessoas. E aí o que acontece? O que eu vejo muito por essa ótica, que as pessoas não têm essa preocupação, porque, como você falou, né, a questão da educação financeira é muito complicada. E aqui eu não tô nem falando de tributo, eu tô falando de gestão financeira. Eu olhar para o meu negócio e falar, cara, quanto que eu gasto por mês? O que eu tenho de despesa por ano? Eu faço meu cálculo por ano. Por quê? Porque tem despesas que são anuais. Tem a TFE lá, que é a taxa de fiscalização e localização, que é anual. Eu pego isso daí e faço uma média mensal para eu saber quanto que eu tenho que ter no mês para que no ano eu finalize essas contas. Eu tenho lá os meus tributos mensais que eu vou adicionando para ter uma média mensal, mas vai variar no mês a mês de acordo com o faturamento. Eu tenho lá gastos de aluguel, que eu tenho uma média, tudo que eu vou computando, isso me dá uma percepção do meu custo para eu estabelecer uma margem de lucro que seja viável e jogar o meu valor de atendimento lá no preço correto para que eu possa receber, pagar as contas e sobrar um dinheiro para sair da empresa e vir para o meu bolso. E daí sim, com esse dinheiro no meu bolso, pagar as minhas contas pessoais. Então, além da questão de contabilização, que a gente já falou aqui, de tributação, é você ter esse olhar de empresário. Porque aí eu vou falar aqui do negócio da terapia. Eu vejo que tem alguns amigos aí na área da terapia que eles não têm esse cuidado com o negócio, e aí o que acontece? Mas eu nunca fiz isso. Eu pago para o meu computador, ele emite o meu imposto e está tudo certo, né? E assim, eu sou contador, eu posso falar, eu sou formado em contabilidade, não atuo mais na área, mas eu posso falar. Eu já vi muito contador que faz justamente isso. Às vezes a lei não obriga que você tenha um controle dos seus gastos, do seu custo, uma contabilização, você ter o relatório contábil para ver ali as suas receitas e as suas despesas, que dependendo do tipo de empresa que você tem, você só é obrigado a pagar determinado tipo de imposto, e aí o contador daquela pessoa, ele pega um monte de empresa pequena, vamos dizer assim, para trabalhar, e ele não faz esse relatório, não faz a contabilidade, que é uma questão de gestão. Mas não sou obrigado a fazer a contabilidade. De fato, para alguns negócios, você não é obrigado a fazer a contabilidade, entregar um relatório contábil para o governo. Ele não exige isso em muitas atividades. Mas e aí, que controle você tem? E aí, mano, eu vejo que tem um monte de gente que fala assim, mas eu nem manjo de contabilidade. Aí entra um outro ponto, que é por isso que você tem que ter um contador que manja e que está disposto a te instruir, a te explicar, a mostrar para você, explicar para você ali o que está acontecendo com a sua empresa, para que você tenha essa tomada de decisão para poder aumentar o seu negócio, o seu faturamento. E tendo esse controle, você consegue escolher o direcionamento de para onde ir. Então, aqui a gente vê um outro ponto também. E aí é o ponto que eu quero entrar mais com você, que eu não vejo. Uma das
dos fatores, galera aí que está assistindo, que me fez conversar com a Pri para que ela fosse a minha contadora, além de eu confiar muito no trabalho dela, não só confio, como indico para muita gente, eu indiquei para uma galera aí, eu sempre indico a Priscila quando alguém precisa, é que ela faz esse trabalho. Eu não vejo, a maioria dos contadores não fazem esse trabalho. A galera vai lá, emite o imposto, faturamento. Aqui tem umas classificações que a gente não vai entrar no mérito hoje. Se vocês quiserem mais informações, a gente pode gravar outra live aí. Que lá tem os tipos de tributação, real, lucro presumido, MEI, ME, essas coisas, mas a gente não vai falar disso hoje. É só para vocês terem uma ideia. Às vezes o contador vai lá. Tem até os sites aí de contabilização que você manda para lá, você manda o faturamento, você recebe o seu imposto já só para pagar e vai que vai. Mas a questão não é só as obrigações que a gente tem com o governo. A questão é ter esse olhar de empreendedor, observar ali questão de gastos e ganhos para você saber para onde você vai expandir a sua empresa para poder cada vez mais alcançar um ganho maior, né? E aí se o contador chega para mim e fala assim, eu não sou obrigado a fazer a sua contabilidade do mês, como é que eu faço para ter esse controle? Eu vou dar um exemplo aqui. Como eu já vim nessa área, eu particularmente faço o meu controle ali numa planilha, tem um sisteminha que eu uso aí, que a Pri, inclusive, indicou. Ali eu tenho algum controle financeiro, algum controle de gestão, mas é na contabilidade que você vai ver isso aí de fato. Porque às vezes você pode tá passando por certas coisas, a sua empresa quando você fecha a contabilidade daquele período, né, que nada mais é do que a fotografia da sua empresa naquele momento, aí você começa a ter uma visão de negócio e ver da onde está vindo o dinheiro, para onde está indo o dinheiro e como é que você vai fazer para, sei lá, aumentar isso daí. E aí, Pri, o que você me fala dessa, assim, eu não falando mal dos outros contadores, não é isso, mas da importância do contador ter essa proatividade, não vou nem dizer de proatividade, mas assim, de fazer esse trabalho completo, né? Eu não estou falando que todos os outros contadores não fazem, mas a gente vê uma galera que não faz, tá? E aí, só antes da Pri falar aqui, eu quero ver um outro ponto. Sempre quando a gente começa a falar de valores do contador, eu vejo uma galera que fala, não, eu pago, sei lá, não desmerecendo, mas pago R$50 pro meu contador, ele faz meu imposto. Talvez seja melhor você pagar um pouco mais pro seu contador e ter uma visão de negócio, se você tem a intenção de expandir, seja ele qual for o seu negócio, do que você só ficar pagando imposto e não ter visão de nada, né? E aí, Pri, sobre esse assunto que você, na posição da Cominicil, que abriu, eu sei que você abriu essa empresa com essa proposta de trazer um serviço completo de consultoria ali, vamos dizer assim, de instrução, de guiar o seu cliente, o que você tem a dizer sobre isso, especificamente? Eu acho que é interessante a gente frisar que o empresário, né, em geral, e eu me coloco entre o quadro de empresários, né, entre o grupo dos empresários, costuma confundir, né, saldo bancário com lucro, né? Então, a minha conta está no azul, eu estou com lucro. Isso quer dizer que se minha conta entrar no cheque especial, eu estou com prejuízo, né? Essa é a questão que a gente, através da contabilidade, vem mostrar, né? Quando a gente fala em lucratividade, a gente está falando em, depois de todo o pagamento de tudo que é inerente à empresa, quanto fica para mim como sócio, né? Qual é o dinheiro que cabe ao sócio? E aqui a gente está tratando de uma empresa que você vai abrir, que vai ser a sua atividade principal e que a gente entende que você quer mantê-la pelo maior tempo possível. Como a Natália Arcuri até mesmo fala, né? Investir na sua própria empresa é um dos investimentos mais rentáveis que tem. Quando você consegue manter esse controle efetivo, né? Como eu falo que a contabilidade, uma contabilidade bem feita, bem alimentada, e isso a gente fala com informações reais mesmo, né? Partindo de extratos bancários, controlando até mais a vida dos nossos clientes do que a esposa do cliente. É verdade. Mais controle da vida financeira do Rafa do que a namorada dele, quase. Então, a gente pensa assim, né, Rafa? Quando a gente fala em precificação, todo empresário costuma pensar nas despesas maiores, né? Gastos principais, impostos e salário dos sócios. E o que a gente não enxerga
e a contabilidade consegue nos mostrar são as despesas fantasmas. Sim. Então, a gente tem aquela questão, se você presta o seu serviço e recebe em cartão de crédito, você tem a taxa do cartão de crédito para pagar. E isso é um dinheiro que, quando você acumula ele num ano, você percebe que ele não é pouquinho. A gente tem também despesas financeiras do banco, né? Taxas mensais, taxa com DOC, N mil taxas, né? Então, a gente tem isso, quando você percebe os pequenos gastos que a sua empresa te traz, e isso pode te mostrar para onde efetivamente está indo o seu dinheiro, né? Porque você imagina, é frustrante para o empresário falar assim, mas eu vendo e não consigo ver o meu dinheiro. Mas para onde está indo o seu dinheiro? Então a gente fala que assim, uma contabilidade bem alimentada, uma contabilidade com esse acompanhamento mais próximo, mensal mesmo, né? Não só aquela que vai te mandar o imposto, mas que também vai tomar conta da sua vida financeira, da sua pessoa jurídica, ele vai te mostrar que esses pequenos gastos, no final do ano, eles fazem uma grande diferença, né? Uhum. E a gente está falando numa realidade em que a publicidade, né, o marketing digital está muito forte. Então, muitas vezes você começa a investir em ads, né? Aí eu pago ads do Facebook, eu pago ads do Instagram, eu pago ads de LinkedIn e vou pagando. Às vezes, no fim do ano, quando a gente fecha o balanço, você percebe que você gastou muito com ads e não teve o retorno que você queria, né? Ou que você está num banco tradicional e aquelas taxas mensais, elas estão comendo boa parte da sua lucratividade, né? Então, quando você pega um balanço anual de uma empresa, você tem realmente mostrando ali para onde foi cada centavo que você gastou, você consegue fazer uma manipulação e falar, não, vou trocar o meu banco, porque aquele banco X não me cobra taxa. Ou eu vou trocar a bandeira de recebimento do meu cartão de crédito, a empresa de recebimento do cartão de crédito, porque as taxas de desconto de recebimento de cartão estão muito altas, né? Gastei demais com AdSense, gastei demais com papelaria. Então, assim, no nosso dia a dia, a gente tem dentro da empresa muitos custos fantasmas, né? Que você acha que não faz diferença, só que no final do ano tá lá para onde o seu lucro tá indo, né? Então, quando você mantém realmente, é legal manter essas planilhas mensais, né? Ou seja, planilha de Excel com movimentação financeira, ou seja, através de ERP, um sistema em nuvem, você consegue ter uma visualização que a gente sabe, né? Seja na saúde, seja na alimentação, seja nas finanças, né? O acúmulo Sim. de um pouquinho por um bom tempo dá um montão, né? A empresa não é diferente. Então, quando você tem um contador que te ajuda, você consegue ter realmente essa visualização, essa foto do período, né? Para você realmente falar assim, olha, ok, meu lucro foi de 20% da minha receita, mas para onde está indo esses 80%? Quando a gente pega uma atividade como a terapia, ela tem tanto custo, né, para a prestação de serviço. Mas quando a gente pega esses empresários que têm comércio, isso faz toda a diferença, porque você tem pequenas despesinhas que vão sugando o seu dinheiro e sem realmente uma foto do período que você está analisando, você não consegue enxergar aquele montante, o quão relevante ele é, para realmente, se está fazendo sentido você gastar dinheiro com aquele tipo de despesa ou não. Então, o contador ajuda muito nessa questão de mostrar para onde está indo o seu dinheiro, que não é para o seu bolso, né? Mas para onde que ele está indo efetivamente. Então, acho que é essencial isso, né? A gente monitorar muito de perto e dia a dia essa questão dos pagamentos de despesa. Perfeito, Pri. Ou seja, abrir empresa pode ser um bom negócio se você tiver a intenção de fazer o seu negócio realmente andar para frente de maneira correta, de forma que você possa mensurar, ter uma gerência efetiva sobre os seus custos, as suas despesas, para, inclusive, direcionar o rumo do seu negócio com as receitas e o lucro efetivo que você quer atingir. Ter esse controle é muito importante. Ah, mas eu não quero gastar com contador. Legal, você vai lá, tá pagando seus impostos, mas você não vai ter controle. Então, se você quer se profissionalizar de verdade, quer ter as suas coisas de forma correta,
inclusive para oportunidades mais concretas, talvez seja uma boa você começar a repensar, mudar essa mentalidade para ter um negócio e ser profissional. Até porque é muito diferente quando o cliente, inclusive, vê que você emite uma nota fiscal, por exemplo, de terapia, você tem uma empresa aberta. Isso passa muito mais segurança para o seu cliente. Isso gera também valor para o seu cliente. O seu cliente gerando, sentindo esse valor que você gera para ele, ele passa a confiar mais no seu trabalho. E isso passa a te gerar também mais clientes. Aqui a gente falou de um monte de coisa ligada diretamente com a importância de você ter um contador que não seja só um cara, um emissor de tributo, mas um cara que realmente faça a sua contabilidade, ainda que não seja a sua obrigação, para te dar números, para te dar dados para que você possa evoluir no seu negócio. A gente está falando aqui de como seus clientes passam a te enxergar, sabendo que você é um cara que está fazendo um trabalho sério, que você tem uma empresa, que você emite a nota fiscal para ele, independente dele pedir. Hoje, por todos os meus clientes, eu emito nota fiscal. Alguns falam para mim, mas eu não preciso. Eu falo, então, mas é que eu preciso te emitir para que a minha empresa justifique todos esses valores, as receitas, eu posso fazer o pagamento da tributação. Não, tudo bem, então, tá aqui o e-mail e tal, legal. Os clientes te veem como uma pessoa realmente profissional. Você não está ali para brincadeira, você quer crescer o seu negócio, você está fazendo a sua empresa evoluir. E aí você precisa de alguém, eu falo, a Priscila não é só minha contadora, minha amiga, ela é minha parceira de negócio. Porque no fim o meu negócio evolui graças ao trabalho dela. Né? Não só o dela, tem as outras pessoas que me ajudam em outras áreas, mas nesse ponto específico, que é muito importante na gestão financeira, é a Priscila que é o meu braço direito. Né? Então ela não é a minha contadora. Mas pô, sei lá, meu contador cobra 1/3 do que a Priscila cobra. Cara, ele vai te oferecer o quê? 1/3 do trabalho. Desculpa, eu prefiro pagar um pouquinho, 1/3 a mais, né? Ou 2/3 a mais, e ter uma contabilidade de qualidade que eu possa saber para onde a minha empresa está indo, porque eu quero que esse negócio evolua cada vez mais e ajude muito mais outras pessoas, do que ficar negociando esse tipo de coisa. Né? Então a gente precisa começar a abrir a cabeça para pensar como empresário. Legal, eu vejo que muito terapeuta, estou falando muito de terapeuta aqui porque é a área que eu estou agora, que a galera vem com essa cabeça do vamos ajudar as pessoas, vamos ganhar dinheiro com isso, mas esquece de pôr as coisas na ponta do lápis, ou não dá a importância devida. Né? E se você quer continuar nesse negócio, é claro que a gente tem que se preocupar sim em continuar estudando para cuidar das pessoas, estudando aí a neurociência, mais questões da psicologia, enfim, o nosso negócio a gente tem que aprofundar. Mas você precisa conhecer um pouquinho do marketing digital, de gestão, de finanças, você não precisa conhecer contabilidade a fundo, não precisa saber quais impostos todos você tem que pagar, como é que contabiliza, o que é débito, o que é crédito. Então, por isso que você vai ter uma pessoa que cuida dessa parte para que você tenha liberdade para fazer o seu negócio. Só que você tem que saber estar de olho nos dados. Você é o gerente da sua empresa, você é o dono da sua empresa. Se você não cuidar, ninguém cuida. Aí, galera que quer realmente se profissionalizar, tem que começar a se atentar. Já saibam, a Priscila já falou no começo do vídeo aqui, quem entrou agora e perdeu, o governo já sabe o que você está gastando, já sabe o que você está fazendo. Então, esquece querer dar um migué no governo, porque tá faltando isso aqui, ó. Eu estava vendo uma matéria hoje sobre o Banco Central soltar lá um app, que eu não lembro o nome agora, que vai reunir todas essas informações de todos os bancos. Vai estar liberado para praticamente, a ideia é, tá aqui sua declaração, dá um ok para mim, só se tiver alguma coisa errada você me avisa. Então, assim, o governo já sabe hoje em dia. Não adianta querer ficar nessa de achar que está enganando. E além disso, esquece o governo. A questão é, como é que eu uso tudo que eu tenho ao meu favor, para eu evoluir no meu negócio. Então não basta, vou de novo aqui, não basta ser terapeuta, não basta ajudar as pessoas. Você não está se ajudando, a tendência é que você, nesse sentido, acabe não, sei lá, evoluindo e prosperando. Né? Então acho que é importante ficar atento, sim, a essas questões também. Então ter um contador que te ajuda e te instrui é o caminho, galera. Não tem jeito. Eu costumo falar, Rafa, que é o seguinte: quando a gente não emite nota, né? Quando a gente não mantém esse controle, né, de tudo pela pessoa jurídica, de não misturar dinheiro pessoal de profissional, de realmente emitir nota para todos os faturamentos, a única pessoa que não sabe o quanto você está recebendo é você mesmo. Exatamente. A Receita já sabe, gente. É engraçado que isso é um assunto que o contador e quem está nessa área mais societária já sabe, né? Que a Receita Federal, ele tem um sistema chamado T-Rex. Verdade. Que hoje
ele está amarrando todas as pontas, né? Então, sejam as informações bancárias, sejam as emissões de notas eletrônicas, seja a DANF, né? Seja a movimentação não longe da teoria da conspiração, né? Seja mesmo na movimentação do Pix. Porque Exato. o Pix é uma facilitação, eu sou super a favor do Pix, né? 24/7 é sensacional, o dinheiro é meu, a hora que eu quiser. Mas a gente sabe que quanto mais tecnologia a gente tem na área financeira, mais difícil vai ser sonegar, né? Sim. Então, assim, o empresário precisa entender que quando você não emite nota, quando você não controla a sua receita, a única pessoa que não sabe quanto você ganha é você. Porque a receita já sabe. Aí você perde o controle de qual é a sua lucratividade, né? Você perde o histórico financeiro. Se você está pensando em evoluir, vamos imaginar que você não emite nota. Como é que você vai pleitear ou solicitar um empréstimo bancário para você comprar um equipamento ou para você realmente comprar o local onde você vai fazer a sua prestação de serviço? Você não tem lastro financeiro. Você não tem prova financeira alguma de que você tem o faturamento que você tem. Então você perde seu histórico, você perde a sua credibilidade. Realmente, eu falo que ter uma empresa em compliance, né, que é atendendo todas as necessidades legais, abre muitas portas comerciais, né? Isso faz toda a diferença de você realmente acreditar naquele profissional que está prestando o serviço. E eu concordo com você, como hipnólogo, você é um ex-contador, você já sabe. Mas o hipnólogo tem que se preocupar realmente com aquela questão de neurociência e toda a parte cognitiva, né? Então, por isso que ele precisa ser muito bem assessorado por uma pessoa que entenda das necessidades, né? Entende que você tem obrigações, mas, acima de tudo, te instrua para que se você for tomar uma decisão, você tome uma decisão sabendo quais são os seus riscos e quais os seus ganhos de cada decisão que você faz na sua empresa. Isso é legal de ter um profissional que te acompanhe, que esteja sempre com você no dia a dia, né? Para você poder realmente não se preocupar com aquilo. Porque você ter uma situação que você não te deixa dormir é chato, né? Ruim. E atrapalha você aqui, principalmente os terapeutas que ajudam outras pessoas. Como é que você vai estar com a sua vida financeira ou bagunçada? Isso vai bagunçar a sua vida pessoal, consequentemente você vai lá atender a pessoa preocupado com as contas. Como é que faz isso? Eu não sei. O Luan comentou aqui que já que tirou bastante dúvida dele. Eu falei para ele, ó, Luan, adiciona a Pri aí, se você tiver alguma dúvida, adiciona aí o link da Cognicil, você pode conversar com ela, a Priscila é super gente boa, acessível. Ela fala sempre que informação ela não nega para ninguém e ela vai cobrar pelo serviço, não pela informação. Então, cara, aproveita, tira dúvidas. Mas, ó, eu aconselho, se estiver precisando de um contador aí, a Pri vai ajudar muito, muito, tá? Legal, obrigado pela participação. E, ó, depois, aproveitando aí, Luan, vamos trocar ideia depois que a gente tem negócios aí para fazer ainda, viu? Aproveitando aqui o gancho. Mas sabe o que eu quero deixar aqui também, Rafa? Falar para os empresários, né? Não só também para os hipnólogos, mas para todos os empresários, né? Quanto menos você conhece da contabilidade, quanto menos você conhece da importância financeira, mais você está nas mãos de maus profissionais. Né? Exatamente. O que o contador falar para você, você acredita. Então a gente tem que lembrar o empresário que a empresa é do sócio, não é do contador. Né? É o CPF do sócio que está lá dentro. Então, na verdade, quem vai responder pelo que o contador está fazendo de errado é o sócio. Exatamente. Né? Então, os empresários precisam realmente... Não é legal, gente. Eu trabalho com isso há 17 anos. Tipo assim, divertido não é. Foi por isso que eu saí fora. Eu sou uma doida, eu gosto disso. Mas é importante que o empresário esteja consciente do que o contador está fazendo com a sua empresa. O que ele está cuidando ou não. Se ele está entregando todas as obrigações. Se a sua empresa foi aberta de forma correta para te resguardar, né? Eu já presenciei casos em que erros de contador não custou só a continuidade da empresa. Ele custou os bens pessoais do sócio. Porque a empresa foi aberta num código de atividade que não podia,
porque não tinha um capital integralizado. Então, foi uma série de pequenas situações que, quando a coisa chata aconteceu, não foi só a continuidade de um CNPJ, né? Foi os bens do sócio que foram colocados para arcar com aquela despesa, né? Então, estar muito bem assessorado é importantíssimo. E o empresário precisa conhecer disso, né? Eu acho que mais do que prestar serviços hoje, meu papel é prestar informação para o empresário, né? Sim. Quanto mais eu consigo instruir e mostrar para os empresários que realmente, sim, um contador consegue conversar com você pelo menos uma vez por semana. Sim, ele entende de finanças. A gente sabe que pagar imposto não é legal, não é fácil, não é divertido. A gente tem um governo todo particular, mas a gente entende o risco que uma situação errada num grande período de tempo pode trazer para a empresa e para a pessoa física que está por trás, né? Acho que esse é o nosso papel. Eu queria complementar esse assunto falando o seguinte: nós reclamamos muito da questão tributária, mas a galera, no geral, não faz ideia do que se paga de tributo. Porque se as pessoas tivessem um mínimo de noção do que você está pagando efetivamente, para onde está indo esse dinheiro, que é uma coisa que a contabilidade me ensinou muito bem, por exemplo. Por isso que hoje eu estou num outro negócio, mas eu consigo gerir até que de uma certa forma razoavelmente bem, porque eu tenho essa noção. Mas assim, a gente quer reclamar que só fala assim, o imposto é caro, mas a gente nem sabe que imposto a gente paga, que percentual a gente paga. E aí, até para mudar isso, a gente precisa conhecer isso para falar, pô, isso aqui tá errado. Eu que fui contador, que hoje eu estou na terapia, mas eu que conheço um pouco de imposto, eu sei, assim, o quanto de carga tributária a gente tem, para onde vai esse dinheiro, e que a galera já fica indignada sem saber. Quando você começa a entender, então, eu vou falar, se 80% dos brasileiros entendessem com um pouquinho mais de detalhe o que é a carga tributária do Brasil, a galera já tinha ido para a rua, todo mundo. 80% do país já tinha ido para a rua faz tempo. Mas é que a gente paga esse tributo e fala, eu não sei o que é, mas tá caro. Aí eu vejo muita gente falar assim, não adianta nem eu ganhar mais, porque eu vou pagar mais imposto. Vou ser bem sincero, na atual conjuntura, o meu sonho de vida é pagar 50 mil reais de imposto de renda de pessoa física. Porque significa que eu estou faturando milhões para chegar em 50 mil por ano. Então, assim, a gente precisa começar a ter essas ideias, bater esse papo com o contador, e um contador que tem esse conhecimento, para que a gente possa começar a entender um pouquinho melhor e direcionar a nossa vida melhor. Porque a empresa está conectada com a sua vida também, pessoal. É de lá que você vai tirar o seu sustento, suas coisas, o seu dinheiro pessoal vai vir de lá. Então tem que saber disso para que você possa alcançar uma qualidade de vida também melhor. A coisa tem um impacto muito maior do que a gente vê. Então aquele 1/3 a menos que você paga para o seu contador, cuidado, às vezes esse 1/3 está sendo mal pago. Porque o prejuízo disso lá na frente pode ser gigante. Você está emitindo nota errada, fazendo coisas sem informação, tomando decisões do seu negócio para ganhar mais dinheiro de uma forma que você pode se ferrar lá na frente por não estar fazendo direito. Então, assim, acho que é esse o recado de hoje aí, para não estender muito mais, né? Essa live vai ficar gravada, eu quero agradecer, Pri, brigadão. Pode mandar mensagem para a Priscila que ela vai responder. Eu já indiquei a algumas pessoas o trabalho da Pri, algumas fecharam já com ela e estão gostando, outras ainda não fecharam, mas por outras questões. Mas quem troca uma ideia com a Pri, quem vê que ela manja e ela está disposta a ajudar, cara, vai e fecha com ela, porque o trabalho dela é muito bom. Eu sou suspeito para falar, porque além de minha amiga, ela faz a minha contabilidade, mas eu não tenho o que reclamar. Por um outro lado, e eu posso falar isso ainda com um pouquinho mais de propriedade, porque como eu tenho um certo conhecimento da área, eu troco ideia com ela quase que de igual para igual. Lógico que eu tiro um monte de dúvida com ela, porque eu não tenho saco, tanto que eu contratei alguém para fazer eu poderia talvez fazer minha contabilidade, mas eu não quero. Não é esse o meu foco mais na vida. Meu foco é deixar esse trabalho na mão de alguém que manja mais do que eu, que é a Priscila, e por isso, para isso eu poder me dedicar para aquilo que eu realmente gosto. Mas ter noção disso me faz ir além, me faz ter uma visão melhor de negócio, porque eu sei cada vez mais para onde eu quero crescer, o que eu preciso fazer. E a Priscila, o trabalho dela é fundamental nisso, para mim, né? Ó, Pimenta, meu barbeiro, entrou aí. Pimenta também, não sei se tem empresa, mas ó, já vê essa live depois aí, já que você chegou atrasado. Estamos falando de negócio, de contabilidade, de financeiro, de gestão financeira.
papo que eu sempre levo com Pimenta, que além de meu barbeiro, é meu irmão aí já praticamente. Mas é isso. Eu quero agradecer, Pri, obrigado por ter aceitado aí fazer essa live depois de 50 anos que eu tô enchendo o saco pra gente fazer, né? Finalmente aceitou. Galera, se vocês tiverem perguntas, tiver dúvidas, manda aí um direct pra mim, pra Pri, adicionem ela aí, cara, e vamos começar a pensar no negócio que vocês têm, independente de qual seja, de forma profissional. Mesmo que vocês façam parte de outra empresa, que vocês sejam funcionários, comece a ver a coisa por um lado profissional. Comece a entender mais o negócio, para que você consiga alcançar cada vez mais, enfim, evolução no seu trabalho, evolução na sua profissão, evolução na sua empresa, no seu empreendimento aí, tá bom? Pri, recados finais, fica à vontade aí. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Como eu falo pro Rafa direto, né? Informação é de graça, né? Ela veio de graça, ela vai de graça. Então, realmente, é o que eu falo, né? A minha profissão é contadora, mas mais do que a minha profissão, eu acho que a minha filosofia de vida é realmente mudar a vida das pessoas na qual eu tenho acesso, né? E eu não seria eu não me acharia uma boa profissional se eu não conseguisse mostrar para o empresário que sim, com pequenos detalhes e um pouco mais de cuidado, a gente consegue mudar a realidade das empresas, né? Fazer com que o empresário tenha mais propriedade sobre a sua empresa, tenha mais conhecimento sobre o território que ele está pisando, né? A gente percebe que os empresários estão mal assessorados. Eu não estou vendendo meu peixe aqui, tá, gente? Eu estou falando que realmente é uma realidade. Não, mas isso é verdade. Alguns empresários chegam para mim falando assim, o seu contador fala com você toda semana, mas peraí, você está pagando um contador porque ele tem que estar disponível para você, não só para a Receita Federal ou para as obrigações municipais. O contador precisa estar ao seu lado. Então, se tiverem dúvidas sobre a operação, uma operação particular, pode mandar no direct, né? Pode mandar mensagem, que realmente, se eu puder ajudar o maior número possível de empresários, eu acho que eu vou sentir que o meu trabalho foi bem feito, né? A missão foi cumprida. Pri, valeu! Galera que participou aí até o final, obrigado, Luan, Pimenta que entrou no final, assistam essa live depois, compartilha com a galera, curte, adicionem a Priscila aí, a Cognicil no Instagram de vocês e, ó, qualquer dúvida, realmente, podem perguntar para a Pri. Eu tenho uma série de amigos que às vezes ficam com dúvida de algumas coisas, eu já encaminho para ela, porque eu já não tenho mais tanta paciência assim para responder, eu nem lembro mais de um monte de coisa. A Pri responde super numa boa. Às vezes ela demora, viu, Pri? Porque a Sâmia tava reclamando que você não respondeu ela aí, ó. O que você tá demorando. Tô expondo aqui. Mas galera, valeu, obrigado vocês que participaram aí. Ó, a Kemi entrou agora aqui, é uma que eu já passei o seu contato para ela. Kemi, boa noite, estamos acabando aqui a live. Essa é a Priscila aí que eu te passei o contato. Quando você quiser trocar uma ideia com ela, tirar dúvidas, fica à vontade. E é isso, galera. Até a próxima. E, Pri, brigadão. A gente vai se falando aí essa semana. E vamos que vamos. E, galera, beijo, abraço. Tchau. Tchau, tchau.